Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Pensastes nisso? E diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. 2 Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabe que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nessa passagem a gente vê o nosso irmão Emmanuel ressaltando as palavras de Pedro quanto ao uso do nosso corpo. Como ele diz, muitas vezes se imputa ao corpo o pecado, mas não é do corpo o pecado. O corpo é apenas um instrumento que vai se melhorando da mesma forma com que nós nos melhoramos moralmente. O espírito é o comandante desse corpo. Não cabe, por exemplo, dizer que o carro é culpado porque eu bati, porque eu infringi uma lei de trânsito. Então, da mesma forma que o carro não infringe uma lei de trânsito, também o meu corpo não infringe nenhuma lei de Deus. Quem as infringe sou eu. Então, diante de nós, sempre há a oportunidade de corrigir caminhos e lembrando sempre de que o corpo é um templo que precisa ser iluminado por nós, senhores desse templo. Quando nós recebemos uma visita em nossa casa, via de regra nós procuramos ter a casa arrumada, procuramos ter uma comida, uns acepipes para oferecer a essa visita. Agora, se essa visita for alguém assim muito importante, então nós vamos dar um trato melhor ainda na casa, vamos prepará-la para receber a visita. Ora, se o nosso corpo é a nossa casa,
Por que que nós não trabalhamos direito, fazer uma limpeza na nossa casa, não deixando que ela se polua com as nossas atividades, vamos dizer assim, imorais? Porque, em realidade, o caminho que nos leva à moralidade é o mesmo que pode ser trilhado para a imoralidade. Um suja o nosso templo, o outro limpa o nosso templo. Um escurece o nosso templo, o outro ilumina o nosso templo. E a visita a que me refiro aqui, no caso, é Deus visitando o nosso íntimo. Quanto mais nós nos limpamos por dentro, mais perto de Deus nós estaremos. Assim, o continuar da nossa existência vai mostrar para nós o que de bom fizemos, o que de mal fizemos, sem colocarmos a culpa no nosso corpo, porque, como disse o nosso irmão, ele é uma dádiva de Deus para que a gente possa usufruir da oportunidade de aprendizado aqui no campo da matéria. Então, vamos deixar bem clara essa questão. O nosso corpo não somos nós. Ele é um instrumento de manifestação no mundo material. E cabe a nós cuidar para que ele possa desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho. E nós, através desse cuidado, estaremos também cuidando de nós, porque todos nós sabemos o problema que traz, por exemplo, uma má alimentação, tomar bebidas alcoólicas, usar drogas. Tudo isso é contra o equilíbrio da nossa organização corporal. O nosso corpo é como um castelo, onde milhares ou milhões de células habitam. E essas células são vivas. Então, quando nós tomamos alguma coisa que vá contra o equilíbrio do nosso corpo, nosso organismo sente, consequentemente, nós pagamos pela dor, pelo mal-estar, pelo sofrimento. Aí, quando a gente sofre uma doença, ou causada por um desequilíbrio, ou que já estava no programa para a gente passar por aquilo, a gente sente a diferença de ter um corpo sadio de um corpo com problemas. Mas deixando de lado o corpo, já bem explicado, vamos nos ater então à questão do perispírito, que é o nosso segundo corpo, ou seja, o nosso corpo espiritual, que também fica maculado, que também fica doente, que também sofre as ações do nosso comportamento deletério. Porque o nosso perispírito, como segundo corpo, ele também recebe as ondas de choque das ações que nós praticamos. Ou seja, todas aquelas ações degradantes, imorais e que causam um desequilíbrio ao corpo físico também atingem o segundo corpo ou o corpo espiritual. E aí o problema é mais grave, porque nós estaremos levando esse corpo doente no nosso retorno à pátria espiritual. E teremos que passar por uma condição de sofrimento para que a gente possa tirar essa condição inferior do nosso corpo. Felizmente para nós temos as oportunidades concedidas por Deus para que possamos crescer, aprender, praticar. E quando nós começamos a entrar nesse caminho, nós começamos a ver a grandiosidade do que significa ter um corpo material sadio, um perispírito ainda mais sadio, porque, como diz na parábola das núpcias, se nós não tivermos uma roupa nupcial imaculada, nós não poderemos ficar. Então, cabe a nós escolher o que nós queremos. Se nós queremos ficar na meia luz, ou seja, nem luz nem trevas, é onde a gente se encontra nesse instante, de acordo com o nosso crescimento, de acordo com a nossa condição moral.
e de acordo com a nossa evolução. Para a gente melhorar isso, a gente tem que praticar as boas ações. E aí que entra os ensinamentos de Jesus, porque são eles o beabá do nosso crescimento espiritual. E aqui não se trata de igreja, aqui não se trata, por exemplo, de religião. Aqui se trata da filosofia de vida trazida por Jesus para que se possa ter uma condição elevada no retorno à parte espiritual. Qual o objetivo de um aluno numa classe de aula? Passar de ano. Nós aqui também, o objetivo nosso da presente encarnação é passarmos de ano, ou seja, mas por questão de mérito, ou seja, meritocracia. Nós não vamos passar se nós não merecermos. Aí nós encontramos de novo o nosso problema de inferioridade, o nosso problema de falta de educação espiritual a nos barrar o caminho da evolução. Mas, como eu disse, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concede as oportunidades para a nossa melhoria, para que a gente aprenda a cuidar bem do corpo físico, melhorar o nosso corpo espiritual e merecermos adentrar a mundos mais felizes, mais evoluídos. Porque sem essa condição nós não chegaremos lá. Então, meus irmãos, sejamos atentos a essa reflexão trazida por Pedro, para que a gente possa, sim, melhorar o nosso corpo espiritual através do cuidado com o nosso corpo material. Sempre lembrando, o nosso corpo material não somos nós. Ele morre, ele vai para a terra e nós, espíritos, voltamos para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça a todos para que possamos fazer as escolhas certas. Termos em mente sempre a nossa responsabilidade conosco mesmo, para o nosso crescimento e a nossa melhoria. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam nesse sentido. Que assim seja.